Você sabia que o governo dos Estados Unidos mantém grandes reservas de petróleo, mas esse petróleo não está nem em tanques e nem em navios. Esse petróleo está em cavernas subterrâneas. Vem comigo, eu vou te contar sobre a reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos. A reserva estratégica de petróleo do governo dos Estados Unidos são reservas de petróleo cru armazenadas em cavernas de sal subterrâneas. Elas ficam nos estados do Texas e da Louisiana, no litoral. Nessas cavernas, nessas minas, dentro desses grandes domos de sal, são injetados por meio de poços de petróleo injetores o petróleo cru, que vai ficar retido lá dentro, porque, como nós sabemos, o sal é um excelente selo para o petróleo. São um conjunto de cavernas subterrâneas lá na costa do Golfo do México, localizadas próximas a um complexo de refinarias, oleodutos e de portos para navios de estocagem de petróleo. Essas cavernas têm dimensões médias de 60 metros de largura por até 600 metros de profundidade. O custo estimado da construção desse complexo foi de 4 bilhões de dólares. Estocar essa quantidade de óleo em tanques na superfície seria muito mais caro e com maiores riscos de acidentes, danos ambientais, fora toda a complexa manutenção desse petróleo. Da mesma forma, estocar em navios oleeiros também seria muito mais caro. Mas criar essas cavernas também não foi totalmente sem risco. Uma das cavernas propostas, lá na Louisiana, teve que ser abandonada. Em 1993, abriu-se um sinkhole, um grande buraco, que permitiu a entrada de água na mina subterrânea dentro do sal, o que provocaria um processo erosivo irreversível. A reserva estratégica de petróleo foi criada em 1975, após a crise de energia de 73 e 74, quando houve um conflito diplomático com os árabes, porque o governo dos Estados Unidos resolveu ajudar Israel em um momento de crise no Oriente Médio. Os árabes, como retaliação, seguraram a exportação de petróleo para Estados Unidos e alguns países europeus, o que provocou uma grande crise nos preços, que ficaram muito altos com relação ao que era praticado na época. Com o intuito de cumprir uma recomendação da International Energy Agency, Agência Internacional de Energia, que é de manter o equivalente a 90 dias de importação de petróleo em estoque, e para se prevenir contra interrupções abruptas de importações, o governo dos Estados Unidos resolveu criar a sua reserva estratégica de petróleo. Mas foi só em julho de 1977 que cerca de 412 mil barris de petróleo leve árabe iniciaram o preenchimento da reserva estratégica de petróleo. Quem diria, né? Começou com o petróleo árabe. Após o 11 de setembro, o presidente Bush ordenou que a reserva estratégica de petróleo, então com cerca de 545 mil barris estocados nas cavernas de sal, fosse preenchida até 700 mil barris. As cavernas já haviam ganhado cerca de 27 milhões de barris de volume devido ao alargamento natural que as cavernas de sal tiveram. A reserva estratégica de petróleo, então, atingiu seus 700 milhões de barris em 2005, o pico do seu preenchimento. Aproximadamente 60% do petróleo estocado é o sour crude, um petróleo mais viscoso e com muitos contaminantes, principalmente com um alto teor de enxofre. Esse petróleo é muito comum lá no Golfo do México. Começou a ser pago como royalties. O governo dos Estados Unidos começou a receber royalties em espécie, royalties em petróleo. Então, as empresas pagavam com barris de petróleo para o governo americano. Além disso, também essas companhias privadas podiam pedir empréstimo de óleo à reserva estratégica de petróleo. Elas pediam ao Estado para emprestar para elas um volume de óleo e elas se comprometiam a pagar em óleo após um prazo estipulado, com um prêmio também em óleo para reabastecer a reserva de petróleo estratégica. A reserva estratégica de petróleo é usada como um instrumento de intervenção estatal no mercado americano, influindo diretamente na oferta e nos preços. Em 2005, o furacão Katrina interrompeu 90% da produção de petróleo no Golfo do México. Inclusive, inundou grandes áreas, causou acidentes com vazamento de óleo nos parques de estocagem em superfície. O governo, então, usou a reserva estratégica de petróleo para fornecer
11 milhões de barris de petróleo ao parque de refino, para manter girando essa indústria, manter a economia. Em 2009, após a queda dos preços do barril com a crise de 2008, o governo começou a comprar petróleo dos produtores americanos para manter os preços, usando esse petróleo para repor as reservas usadas lá na crise do furacão Katrina. Já em 2011, 30 milhões de barris da reserva foram vendidos ao mercado durante a Primavera Árabe para tentar baixar os preços do mercado interno. Já em 2020, para impedir a queda vertiginosa dos preços do barril, prejudicial aos produtores americanos, o presidente Trump ordenou o abastecimento da reserva estratégica de petróleo até a sua capacidade máxima. Contudo, essa decisão foi posteriormente barrada pelo Congresso americano. Como um membro da International Energy Agency, os Estados Unidos se comprometem a estocar o equivalente a pelo menos 90 dias de importações de petróleo. Além disso, os Estados Unidos se comprometem também a contribuir com remessas coordenadas da agência em uma cota de cerca de 44% para combater crises internacionais dos preços do petróleo. A reserva estratégica de petróleo armazena apenas petróleo cru. O governo, através do Departamento de Energia, monitora também os estoques privados de petróleo e de derivados. O Departamento de Energia mantém reserva de óleo combustível para a região nordeste dos Estados Unidos, mas nenhuma reserva significativa de gasolina ou de querosene de aviação. Outros países que são membros da Agência de Energia Internacional mantêm reservas de derivados e poderiam ser solicitados pelos Estados Unidos em caso de necessidade.